Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia da religião, dicas de leitura sobre fé, espiritualidade, jornada espiritual, teologia, né? Então, eu que não sou teólogo, né? Eu sou formado em literatura brasileira, literatura, teoria da literatura. Vou dar um de teólogo aqui, na verdade, porque, como eu sou um leitor da Bíblia, né? Lendo a Bíblia e etc., Bíblia de Jerusalém aqui, e a Peregrino, que é a que eu estou usando para interpretar as questões teológicas, né? Ótimo, né? Bíblia de estudo, inclusive. Tem um vídeo aí no canal só sobre as Bíblias de estudo. Então, você não gosta de teologia sistemática, você nem sabe o que é isso? Recomendo que você leia aqui ó, a Bíblia de Jerusalém e a do Peregrino para a Bíblia de Estudos, tá? Então, ótimo, assim, se você tiver alguma dúvida histórica, detalhe de tradução, então é um calhamaço, né? Sim, coisa sensacional. Não pode faltar nos seus estudos bíblicos, tá? Então, se você tem alguma dúvida, recorra à Bíblia do Peregrino e à Bíblia de Jerusalém, tá? Eu acho as duas, tem gente que prefere uma ou outra, mas eu acho as duas excelentes, né? Quem sou eu para criticar, né? Muito bem, mais do que o livro que nós estamos falando aqui de teologia, né? Que teologia sistemática, é a primeira vez que eu leio um livro de teologia sistemática, né? Que é esse volume aqui, ó, Teologia Sistemática Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath, é um anglicano, tá? É um anglicano, Cambridge, Oxford, e já lemos aí, já tem dois vídeos, né? Já tem dois vídeos, a gente já leu a parte inicial, que ele vai falar de muita coisa histórica, né, os métodos, a questão das fontes da teologia, das escrituras, né, revelação divina, a parte filosófica, né, então é onde nós paramos, né, esse é o terceiro vídeo, né, se não me engano, é a parte 3, e aí ele vai falar, então, a gente parou então no 7 da parte 2, que é a questão do conhecimento, né, de Deus, natural e revelado, vai falar de São Tomás de Aquino, vai falar de Calvino, vai falar do Karl Barth, vai falar do Alvin Plantinga, né, então... E vai fechar aqui a parte 8 falando dos tipos de sistema, né? Então a gente já viu lá com Agostinho que era o que? O platonismo, tinha o neoplatonismo, né? E o Aristóteles, que vai influenciar inclusive o Aquino e outros filósofos islâmicos, né? Tem vários filósofos islâmicos, Averroes, Avicena, etc., que vão usar o sistema do Aristóteles, né? E aí tem o racionalismo, empirismo, realismo, idealismo, etc. A questão da diferença da fé, do conhecimento e da questão do estudo teológico, né, e da revelação. Então a revelação é a base do estudo teológico, né? Porque é complicado você falar em teologia que você está estudando Deus, né? Na verdade você está estudando a revelação de Deus, tá? Então, o que o teólogo estuda Deus, você não vai colocar Deus no microscópio, tá? Aí ele vai a questão dos argumentos ontológicos, a Anselmo de Cantuária, 5 vídeos de Tomás de Aquino, né? O argumento Kalam, que é a doutrina em árabe, tá? A gente já falou aqui, tem vídeo aí sobre filosofia árabe, o Kalam, né? Se eu não me engano, isso aí é coisa do Al-Ghazali, tá? Esse é Kalam, o argumento teleológico do William Paley e tal, tem vários tipos aqui. Tá, aí ele entra na parte 3, vamos agora entrar na parte 3, que é a teologia cristã, a doutrina de Deus. Muito bem. E aí, que Deus estamos falando? Porque nós estamos lendo um livro, né, que Deus é uma biografia, que é uma leitura literária da Bíblia, do Jack Miles, tem no canal e vários vídeos sobre isso aí. E será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Será que aquele Deus lá da comunidade judaica, dos hebreus, ele é o mesmo Deus cristão, que tem uma imagem mais grega, né? E a questão de... aí tem a questão de Deus entrar ou não na criação, porque para o Deus semita, para o Deus judeu e o Deus islâmico depois, né? Podemos dizer assim, a ideia de Deus transcendente. Deus não entra na criação, tá? Deus não entra na criação e Deus, ele age de fora e ele jamais entraria na criação. E aí a ideia de verbo encarnado, né? A ideia de verbo encarnado que tem no cristianismo, que é o próprio Jesus Cristo, seria Deus entrando na criação. Então, ó, já é diferente. Então, essa é diferente. Então, e aí se Deus entrou na criação, Deus sofreu na criação, né? Aquela questão de, Deus morreu na cruz, né? Que aí é o problema ali do patripassianismo. Patripassianismo é a ideia de que Deus sofreu na cruz. Mas Deus não é imutável, Deus não é impassível, né? Então, será que naquela hora ali Deus deixou Cristo? Então é aquela ideia, né, por que me desamparaste, né? Não tem um verso assim? Por que me desamparaste? Então, Deus foi embora, né? Então, porque a questão toda é, por que Deus se fez homem e morreu na cruz, por exemplo, né? É uma questão teológica cristã, tá? Essa questão você não vai encontrar no judaísmo e nem no... O judaísmo fala que o Messias é enviado por Deus, né? O Messias lá, o Hamashia, mas não fala que esse Messias é divino.
Aí claro que tem algumas correntes que vão falar, não, mas ele é o Adam Kadmon, ele está na mente de Deus, então e tal, né? Essas questões assim. Mas na corrente judaica normal, o Messias é um homem santificado, né? Um rei, né? Não tem essa ideia do Messias enquanto uma deidade corporificada, tá? Não tem essa ideia. Deus é um só e tal, né? E no Islã é a mesma coisa. Aí o Islã já aceita Jesus, filho de Maria, e Jesus, o Issa, né? Ele é um profeta, tá? Assim como o profeta Mohammed, o profeta Moisés, né? Etc. Tá? Lembrar que a base do Islã é a mesma do judaísmo e do cristianismo, tá? Que é o Ibrahim Abraham, tá? O patriarca judeu, patriarca hebreu, né? E patriarca também do Islã, né? Lembrar que o primeiro filho de Ibrahim é Ismael, né? Que é Ismael, tá? Muito bem. Aí a questão da onipotência de Deus, né? A questão de Deus ser bom, ser onipotente. Aí é belas questões. Um Deus bom, como é que Deus bom permite o mal, né? Se ele é bom e permite o mal, então ele não é todo poderoso? Ou ele é todo poderoso, ele é todo bom? Ou ele é as duas coisas? Mas na cultura judaica você vê que Deus tanto faz o bem quanto faz o infortúnio, né? Podemos dizer assim, né? A história de Jó, né? Várias passagens na Bíblia falam disso aí que as bênçãos e as maldições é de Deus, tá? Não tem uma outra deidade, um demônio, né? Isso é depois, isso é posterior, né? A imagem do demônio, até chegar no cristianismo, foi aumentada com o tempo, mas aquelas imagens malévolas da Bíblia estão todas sobre o poder de Deus, né? Inclusive o próprio demônio lá que atormenta Jó, ele está sobre o poder, né? Ó, faça só isso aí, né? Então, né? Ele está obedecendo a ordem, está obedecendo limites. Ele não pode fazer o que ele quer. Ó, não toque no corpo, né? E se você tocar, não mate o Jó, né? Tem isso aí. Então, a ação de Deus no mundo, aí tem aquelas questões. Ó, Deus deu a ligação no mundo, né? Ligou a chavinha e deixou o mundo rodar, que é o deísmo. Então não tem milagre, não adianta você orar para Deus, Deus não vai intervir, não tem divina providência, é o deísmo, tá? E isso estava muito em comum lá na época da maçonaria, lá no século XVIII, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos tinham muito disso, né? O pessoal lá, Thomas Jefferson, etc. lá, o próprio Washington, né? O George Washington, esse cara na maçônica deísta. Eles não criam que Deus fazia milagre, etc. Tá bom? Tem a teologia do processo em que Deus está aprendendo com a criação. Então Deus, para aprender, ele aprende conosco, né? Então Deus criou o universo para ver como é que funciona. Então Deus está observando, né? E ele está mudando com o processo. Então Deus está aprendendo. Deus aprendeu com Abraão, Deus aprendeu com Isaac, Deus aprendeu com Jacó, Deus aprendeu com Moisés, Deus aprendeu com Josué, aprendeu com Elias, aprendeu com Davi, com Salomão. Cada uma dessas pessoas tem uma interrelação com Deus. Deus está aprendendo com a humanidade, né? Então é o Deus em processo. Interessante isso aí, que aí um Deus está imanente, né? Ou seja, há alguma mudança na história, tem uma mudança em Deus, né? Mas o Deus transcendente não tem isso, né? Deus não precisa de Davi, de Salomão, né? Porque um Deus transcendente, ele não muda, ele é imutável. Por isso que, inclusive, essa é uma das questões lá da filosofia islâmica. A filosofia islâmica, Deus é transcendente e imutável, então não existe esse Deus entrar na criação, porque senão Deus mudaria, né? Então existe um Deus antes de entrar na criação, um Deus que entra na criação e um Deus que volta da criação. Isso não existe na filosofia islâmica, tá? Não. Porque aí, Deus mudou. Então Deus uma hora não é a Jesus Cristo, Deus é a Jesus Cristo, Deus deixou de existir Jesus Cristo está no céu. Né? Por isso que, como eu falei, a figura de Jesus no Islã é uma figura de um profeta não divino. Tá? Divino não entra na criação. Isso aí é o ponto fechado da Kalam. Né? Da Kalam. Isso aí é indiscutível. Assim como para o cristianismo é indiscutível que Deus entrou na criação. Tá bom? Essa é a querela maior aí do Islã com o cristianismo, inclusive também do Islã não aceitar que Cristo foi crucificado e ressuscitou, né? Seguinte o Corão, né, que é um livro sagrado muçulmano, Jesus não morreu na cruz, foi Judas talvez que morreu lá, então tem ressurreição, muito bem, mas a ressurreição não é a base do cristianismo. Então se o Islã nega que Cristo morreu e foi ressuscitado, ele nega, então por isso que o Islã é outra religião, tá? Agora o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, gente, só existe um Deus, tá? A coisa que eu mais falo nesse canal, até o nome do canal tá aí, ó, Deus um só há, né? Então, se eu não acreditasse que existe um Deus, eu nem criaria esse canal, eu estaria aqui gravando esse vídeo, tá bom? Então, o argumento desse canal é que Deus é um só, tá bom? Dê o nome que você quiser, fala o que você quiser, clima o que for. As diferenças são culturais, que nós somos diferenças culturais, cada um fala hebraico, outro fala árabe, outro fala grego, outro fala latim, tá? Mas o Deus é um só, tá? Deus não muda não, tá bom? Vamos lá. A questão do mal, claro, a questão do mal, muito bem, a questão que o mal não existe, tá? A questão do mal, vou falar de cara que o mal não existe, tá? O mal é a ausência do bem. Porque se você falar que o mal existe, você vai no dualismo.
Aí você vai no Zoroastro, né? Existe o bem e o mal, e estão em interno equilíbrio ali, igual o taoísmo, né? O daoísmo também tem só que aí o bem e o mal são aspectos da mesma força, tá? É tipo lá o Star Wars, né? A mesma força, tem um lado claro e um lado escuro, tá? Mas no Zoroastro tem o bem e tem o mal, tá? Lá tem as duas coisas, tem o bem e tem o mal. E um não consegue destruir o outro, fica ali guerreando, né? O conflito eterno. Não existe o mal, tá? Existe o quê? O ser humano que, pelas suas burrices, causa infortúnio aos outros, né? As guerras são as grandes burrices. Mas não é que Deus foi lá e criou o mal, não, né? Tanto é que aí existe a questão do livre-arbítrio e foi o ser humano que fez a bobagem toda. E aí faz a bobagem toda e bota nas contas de Deus. Então, foi Deus, não, né? Então, tem essas várias discussões em que lembrar que Santo Agostinho veio do maniqueísmo, tá? O maniqueísmo é isso aí, é Zoroastro. Existe o bem e o mal e tal, né? Mas não existe um demônio à altura de Deus, tá? Então isso aí vai dar o demônio. Gente, demônio não é onisciente, onipresente, nada, né? O pessoal, eu vejo o pessoal, principalmente nos meios evangélicos, pentecostal, assim, eles têm um medo do demônio, o demônio tá furando pneu de carro na rua, tá? Então o cara chegou atrasado no serviço, o demônio furou o pneu do carro dele. Então é um absurdo, né? Se você é monoteísta, se você crê em Deus, não fica perdendo tempo com o diabo, demônio, essas coisas não, porque só tem Deus, tá? Se tem um diabo, demônio aí, tá sob o guarda-chuva de Deus. O cara só faz o que Deus mandou, tá bom? Então, ele fica falando de diabo como se fosse um outro Deus. Não tem um Deus, né? Eu fico mencionando com as coisas que eu vejo na internet, que é absurdo, né? Muito bem. Então, Deus é o Criador, Deus é responsável pela criação e Deus está fora do tempo, tá? Outra coisa. Então, o tempo é criação, né? Então, se Deus criou, Deus está fora da criação, Deus não tem tempo. É claro que tem as imagens bíblicas. Um ano para Deus é 1000 anos, 1000 anos para nós é um ano para Deus. Isso é imagem, gente. Imagem antropológica, antropomórfica. Tá. É como a gente fala assim, nós estamos nas mãos de Deus. Deus tem mãos, né? Então, estamos nas mãos de Deus. Tal. Então, são imagens que a gente usa humanas para falar de Deus, mas não, Deus não tem corpo, tá? Deus é espírito. Muito bem. Então, se Deus está fora do espaço, do tempo, Deus ele é imutável. Então, Deus é imutável justamente porque ele vê tudo como se fosse imenso presente. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Isso existe para nós, né? Isso existe para nós, que estão na carne aqui, tá? Para o espírito não existe, né? E realmente, para o espírito, no mundo espiritual, passa alguns segundos, aqui passou um milênio, né? É isso aí. E aí então vamos entrar no próximo vídeo a questão da... tá, ele ainda continua falando aqui da questão do Espírito Santo, que primeiro tinha as questões cristológicas, que nós vamos falar no próximo vídeo, as questões das heresias cristológicas e a questão da trindade, que é isso aí, a trindade não está na Bíblia, né? Existe as três pessoas estão lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas estão lá, mas não tinha ainda a doutrina e o dogma da trindade, tá? Isso aí é uma construção teológica e demorou muito tempo, só no século IV, então... As pessoas falam assim, a trindade não está na Bíblia. Realmente, a trindade não está na Bíblia. Agora, diz que a trindade não existe? Não, né? O purgatório não está na Bíblia. Gente, realmente, o purgatório, eu não achei nada, né? Alguns passagens, mas o purgatório... Agora, essas questões da trindade, do purgatório, para o católico, não é alicerçado na Bíblia, até porque a Bíblia é parte da tradição, tá? Então, o protestante só tem a Bíblia, né? Eu falei em outros vídeos aí, só a Escritura... que o protestante só tem a Bíblia, né? Mas o judeu não tem só a Bíblia, o judeu tem a Mishnah, tem a Torá, tem a Talmud, né? Tem o Talmud, né? A Torá é a parte da Bíblia. O Torá é a parte da Taná, que é a Bíblia. Mas além da Torá que está na Taná, o judeu tem o Talmud, a Mishnah, os Midrash, tal, muita coisa, tá bom? Então o judeu não tem só a Escritura. E o islâmico é a mesma coisa. O islâmico já tem o Corão Sagrado, mas tem lá as falas do profeta, dos amigos do profeta, né? Então também tem toda uma cultura, tradição islâmica. Então essa é uma coisa mais sem pé nem cabeça falar que só a Bíblia você fala, né? Não estamos desmerecendo a Bíblia, até que a Bíblia, eu falei, eu estou lendo isso aqui com isso aqui na mão, tá bom? Ok? Então não tem ninguém desfazendo da Bíblia aqui não. Agora, o problema é você pegar isso aqui, e igual eu falei, eu pego esse livro aqui, eu faço 4.000 religiões diferentes, tá? Pego versos diferentes, combino, faço análise combinatória de versos, eu vou criar 4.000 religiões, só que o mundo tem 40.000, né? 40.000 aí, porque um cara não concorda com o verso como o outro interpretou e forma outra religião, tá bom? Forma outra portinha ali, Igreja da Chama Divina, aí monta outra ali, tá bom? Então é isso, tá? Você pode fazer interpretações selecionando o verso. Se você selecionar o verso na Bíblia, Jesus é humano, é um humano glorificado. Os hebraitas estão certos. Se você selecionar outros versos, o Espírito Santo é impessoal, é uma força. Se você pegar outros versos, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Se você pegar outros versos, Jesus é Deus encarnado.
O verbo se fez carne, entendeu? Então, depende como você seleciona, depende como é que você vai selecionar, tá? É a questão mais de seleção. E tem um capítulo só aqui sobre o Espírito Santo, né? Da página 361, ele vai falar só sobre o Espírito Santo, a questão justamente do debate sobre a pessoalidade do Espírito, né? Então, depois daquela questão se Jesus é Deus ou não, Jesus se tornou Deus, né? Jesus se tornou Deus ou Deus se tornou Jesus, né? Tem um livro excelente do Harold Bloom sobre isso, né? O Javé Jesus, né? Essa questão aí. E aí a questão aqui do debate da divindade do Espírito e aí tem as vários debates, inclusive no próximo a gente vai falar dos modalistas, né? O sabelianismo, do patripacianismo, que aí as três pessoas são máscaras do mesmo Deus. Então Deus, ora, ele é o Pai, aí ele atua como Filho e atua como Espírito, né? Mas os três estão lá, né? Então, ao mesmo tempo existem os três, entendeu? Aí por isso que o modalismo não dá certo. E a questão também, eu falei, da personalidade do Espírito. Em vários momentos o Espírito é pessoa, tá? Ah, mas o Espírito Santo então é uma máscara de Deus. É essa a discussão da Trindade, entendeu? Então não é fácil. Ninguém aqui vai chegar e falar, eu entendi a Trindade. Trindade é uma questão de fé, tá? Você não explica, não tem como, não tem, é uma coisa assim que você pode ler um monte de livros sobre a Trindade, eu leio um monte de livros sobre a Trindade, é uma questão de fé, tá? Não tem como chegar para você e falar, eu entendi, vou explicar para você em 5 minutos a Trindade. Papo furado, tá? Com todo respeito, papo furado, tá? Existe um monte de livro. Se eu for lá na biblioteca das Jesuítas aqui em BH, partes inteiras sobre Trindade. Então o cidadão fala assim, vou fazer um vídeo de 5 minutos, vou te explicar a Trindade em 5 minutos, é papo furado, tá? Isso é clickbait aí, tá? Então, a teoria da Trindade, tanto é que eu vou deixar um vídeo de 15 minutos para falar só sobre a Trindade, tá? Então vou fechar isso aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos fazer só vou usar esse da teologia e esse aqui, tá? A Bíblia, principalmente o Evangelho de São João. Já abre, tá lá, né? Então, se você ler os sinóticos, os 3 primeiros, né? Você vai ter uma ideia de Jesus glorificado, que é um homem santo, perfeito, nascido do Espírito, que foi elevado pelo Espírito, então não tem claramente a ideia de verbo encarnado. Essa ideia de verbo encarnado. Então, a ideia ali nos sinóticos é de que Jesus foi elevado, tá? E no Evangelho de João é a questão da kenosis, né? Do Deus que se fez carne. Então, vamos analisar comparando os sinóticos com o Evangelho de São João, tá? Então, os 3 contra 1, né? Que é os 4 evangelhos, 3 contra 1. Jesus é um homem glorificado ou Jesus é Deus que se fez humano? Olha as duas coisas. Então, né? Vamos ver isso aí, que é a questão da Trindade, que se alguém falar para você, vou explicar a Trindade você em 5 minutos, clickbait, tá? Sai correndo, tá bom? Então, graças pela atenção, não deixem de compartilhar.